Legal, Mauro. A gente está aqui hoje com Armênio Neto, que tem uma vasta experiência aí na área de vendas de patrocínio, e Patrícia Vital, que tem uma vasta experiência não só na compra de patrocínios, mas em ação e ativação de patrocínio também, né? E eu vou pedir, na verdade, para que os dois entrevistados de hoje, né, se apresentem um pouquinho, falando o que eles fazem, o que já fizeram, e, como sempre, contem uma coisa inusitada de vocês, algo que vocês tenham de experiências inusitadas. E, como exemplo, eu vou dar algo que um aluno meu esse fim de semana, falou. E essa foi uma coisa bastante inusitada. Ele falou que ele participou, por exemplo, de um evento um pouco dramático para ele, que foi um terremoto, já que você estava falando de São Francisco hoje, Mauro. Verdade. Um terremoto quando ele estava na Tailândia. Ele falou que foi uma das experiências mais traumatizantes da vida dele, né? E como a gente aqui sempre inaugura tendências, né, Mauro? Ah, é? Patrícia é a nossa primeira convidada feminina do mundo dos esportes, né? E entretenimento, né? E espero que de muitas. Patrícia, bem-vinda ao nosso talk show. Muito obrigada. Um privilégio estar desbravando aqui a oportunidade para essa mulherada falar e se posicionar. Muito legal. Bom, eu sou Patrícia Vital, sou responsável pela área de marketing da SEMP-TCL. A SEMP-TCL é uma joint venture entre a SEMP, que já tem 77 anos de mercado, e a TCL é uma gigante chinesa que a gente fez esse casamento aí desde 2006. Uma experiência inusitada que eu preciso comentar. Bom, eu vou falar da minha experiência com o Neto, né? Eu conheci o Neto ligando para ele pedindo desculpa porque eu tinha acabado de assumir o marketing da SEMP-TCL e eu tinha mandado para os meus convidados que podiam ir lá no treino da CBF, eu mandei alguns influenciadores, que eu achei o máximo, eles poderiam estar lá, e eles fizeram uma live do treino que estava fechada para a imprensa. Aí foi assim que eu conheci Neto pelo telefone e o Rato também, né? Que foi com a minha primeira interação, pedi desculpa. Olha, meu primeiro jogo, mandei um monte de influenciador, falei, gente, vocês vão bombar lá. E eles fazem uma live de um treino fechado que o Tite tinha pedido para todo mundo sair. Enfim. Aliás, foi bom. E muito obrigado, que eu esqueci de falar um negócio com o Rato há 2 semanas. Foi eu bem lembrado que eu preciso mandar um recado para o Rato. Muito obrigado também já pela presença e pela lembrança, viu, Patrícia? Eu esqueci de falar, mas tudo bem. Pronto. E conhecer o Neto é uma coisa inusitada, né, Mauro? Por quê? O Neto é uma pessoa inusitada e ele tem grandes histórias, e espero que ele nos prestigie hoje com algumas do mundo da bola, né, Neto? Se apresenta aí para os nossos amigos. Olha, prazer inenarrável, né, estar com vocês aqui, né, com a Patrícia ainda, né, a gente tem outras histórias também, algumas não dá pra gente ficar contando, porque é detalhe de negócio e tal, mas que são bem engraçadas também. Mas, enfim, eu tenho, de trás para frente, aí eu comecei no mundo da bola achando que o grande barato era negociar jogador. Então, eu resolvi ser investidor e gestor do glorioso Independente de Limeira. Pois é. No pacote do meu contrato vem um estádio para 8.000 pessoas para tomar conta. Enfim, foi fantástico. Eu brinco que eu me pós-graduei, né, na ESPM, mas eu fiz MBA em Limeira. Lá eu aprendi muita coisa, vocês não fazem ideia o quanto. Depois disso, enfim, eu me formei, né, acabei sendo convidado para fazer parte da gestão do Santos ali, o presidente Luiz Álvaro, ficamos lá até 2013, depois Mediacom, do grupo da PP, fui head para a América Latina, da divisão esportiva da Mediacom, que é o gigante de mídia, né? Enfim, e dali resolvi tocar o meu negócio, né? Que sempre foi bastante focado em patrocínio. História curiosa, eu lembro de 2. Eu tenho muita história. A Paty fala que eu tenho mania de ficar emendando história. E quando eu falo a Paty, eu falo dela e falo da minha esposa, que também chama Patrícia, né? Ela fala a mesma coisa. Por que será? Por que será? Porque elas estão certas, né? Então, uma delas foi a minha primeira aparição ao vivo na televisão, né? Que eu tive a oportunidade de fazer um programa para substituir o Luiz Álvaro, no Arena, Sport TV. O Luiz Álvaro tinha alguma coisa importante ali para fazer. Eu falei, Neto, como vai falar de marketing? Vai você, cara, porque eu não posso ir. Eu fui. Cheguei com o programa, peguei comboio não, peguei a serra, aquele problema danado. Cheguei lá, programa que tinha 10 minutos. O diretor me pediu para esperar e falou, você vai entrar com o programa no ar. Então, quando passar a câmera para lá, eu faço um sinal e você entra. Eu entrei, só que entrei pela frente da câmera. Então, o que aconteceu foi que ficou tudo black.
Todo mundo parou, o programa parou e tal. Essa foi minha estreia na televisão. Esse foi o primeiro mico. O segundo foi no Japão em 2011. Eu estava lá em 2011, o time não tinha chegado ainda. E nós resolvemos. Guilherme Figueiredo estava comigo, deve estar assistindo agora. E nós fomos, eu virei para o nosso intérprete, tradutor, guia multifacetado, Oshimo, e falei, Oshimo, hoje eu quero ir naqueles restaurantes pequenininhos aqui, lá no centro de Tóquio, e não sei o que. Aí levou a gente, parecia um filme, sabe? Ruazinha, não sei o que, aquele lugarzinho, 6 a 6, esteirinha, aquela história, 3 panelas de misoshiro com um pedaço do bicho pendurado para fora para você saber do que era a sopa, e começaram a passar os pratinhos. Beleza, e eu via que o Oshimo empilhava os pratinhos, tinha o preço no pratinho, só que o preço em japonês, né? Não preciso dizer que no final o Oshimo comeu o dobro e pagou metade que a gente, né? Mas tudo bem, mas o grande barato foi quando eu falei assim, agora eu vou comer um negócio que só tem aqui, quando eu vi tinha um peixe azul. Uma fatia de um peixe azul, eu falei, é esse peixe que eu vou comer, o azul. Eu fui lá, peguei o peixe azul e pus na boca, primeira mordida, meu dente a arcada de cima grudou na de baixo. E nada de uma abrida. Parecia que eu estava mascando Durepox. O Oshimo olhou para minha cara, deu um sorriso, virou e falou assim, nunca coma peixe azul. Velho, mas eu acho que a culpa do resultado final daquela tour é do Oshimo, cara. Não é nem do Messi, nem no Barcelona, cara. Genial. Bom, é isso aí também. Se a gente for ficar na história da bola aqui, não tem live, não se fala de patrocínio, não fala de mais nada, desculpa, gente. Não, mas maravilhoso, cara. Enfim. É isso, doutores. Então, esse sou eu e a Patrícia, como vocês sabem, né? Eu já tenho um relacionamento aí com a SEMP desde a época da SEMP anterior, né? Da Joint Venture anterior. Agora com a TCL, uma experiência super interessante. Nós fizemos juntos Copa América, né? A edição passada. Tudo começou na arbitragem, na Copa América também na arbitragem. Teve o relacionamento de 2 anos com o Neymar, né, que também a gente que acabou conduzindo, relacionamento com o CBF e tudo mais, sempre trabalhando aí para apoiar a TCL, desde a época de Ricardo Freitas e tudo mais e tal, agora com a parte lá no comando do marketing. É isso. Tá aí, Fernando. Esse é o Armênio, essa é a Patrícia. A bola é sua, primeira pergunta. E não se esqueça, vocês podem participar também mandando perguntas para nós. Perguntas bacanas para a Patrícia, todas as sacanas possíveis e imagináveis para o Armênio. Combinado. Até porque ele vai gostar. Mas vamos começar aqui com a Paty, porque a Patrícia, na verdade, vem de uma longa história também com o esporte, mas vamos começar aqui que a TCL vem, na verdade, a SEMP TCL vem investindo bastante no esporte e não é só no futebol, na verdade, né? Ela já tem aí, vem com surf, com outros esportes e recentemente, se eu não me engano, no ano passado até assumiu uma posição aí, tomou o lugar da LG no mundo como a segunda maior fabricante, né, de eletrônicos no mundo inteiro na linha de televisão, né? O quanto o esporte contribuiu para essa questão no mundo todo, inclusive, ou principalmente no Brasil, Patrícia? No Brasil, a gente ainda não está nessa posição. Mundialmente, a gente já é reconhecido como segundo fabricante, não como branding, porque a gente também fornece para outros fabricantes, a gente fornece para algumas outras marcas também conhecidas. E acho que o esporte foi o grande divisor de águas aí, né, da TCL globalmente. Depois eu falo um pouquinho também para o Brasil. Globalmente, acho que a grande virada foi quando a gente contratou o Neymar, sim, né, lá em 2018. Acho que a gente conseguiu dar o prestígio e o alcance de um jogador global, com todo o talento, com todo o reconhecimento que ele tinha, né, e o carisma que ele tinha. Então, a gente conseguiu entrar nesse hall de grandes marcas através desse caminho aí. Depois a gente estendeu o patrocínio para a Copa América. Então, quando fez o patrocínio da Copa América, foi algo global também, né? Então, ano passado, a gente foi patrocinador da Copa América e depois, para esse ano, estava confirmado também, mas estamos aí postergado para o próximo ano. E o NBA também foi algo que a TCL patrocinou muito forte o ano passado, o campeonato como um todo, e deu um destaque para ela muito relevante, que acho que tem grande papel, se não para a gente ser o líder em vendas, mas com certeza para a gente ter esse reconhecimento de uma empresa inovadora,
que conseguiu rapidamente se aproximar do seu público pela força e o carisma, né, e a proximidade que o esporte traz. No Brasil, a forma que a gente entendeu e conseguiu desdobrar isso foi pegando essa experiência que a SEMP, né, então a Joint Venture é muito importante para trazer todo esse background, para não deixar a TCL errar, né, e logo que ela entrou no Brasil em 2016, ela já entrou com o patrocínio dos juízes, né, que foi uma propriedade criada pelo Neto, e aí a gente conseguiu ativar, né, uma propriedade ainda polêmica, que as pessoas, né, duvidam um pouco, a pessoa mais xingada do campo, a pessoa mais duvidosa ali de você ter a sua marca exposta, e para nós fez todo sentido, porque a última palavra de tecnologia é da TCL, porque a gente é essa inovação, a gente é essa escala chinesa, esse poder aí, e também tem uma coisa de idoneidade, né? De você realmente passar confiança e transparência que a gente precisava tanto para uma marca chinesa chegar no Brasil. Então, foi um casamento aí muito bacana, que com do VAR eu adoro, porque a gente aparece mais em todos os canais esportivos, né? Todo mundo pede para diminuir o tamanho do VAR, eu quero mais que aumente, que ele fique mais tempo decidindo lá na telinha da TCL, mostrando a minha marca. Eu só quero que joga contra mesmo, eu quero polêmica. E aí a gente consegue construir um reconhecimento, um awareness, então pelo o alcance do futebol, pela visibilidade do futebol, a gente conseguiu dar para a TCL esse rápido reconhecimento que foi tão necessário para fazer a entrada da marca. Por outro lado, a gente precisava criar um lifestyle, ou seja, uma persona para a marca. E aí a gente encontrou dentro do surf um caminho para dar voz e para mostrar um estilo de vida que fosse desejado, que fosse aspiracional. Então, né, hoje em dia, quem não trocaria tudo para estar numa praia, com sol, com pessoas bonitas, paradas do lado e vendo, né, surfando, as pessoas surfando. Então, e essa coisa da saudabilidade, da consciência ecológica, né, que o surf traz, foi a forma que a gente conseguiu deixar mais próximo do brasileiro. Então, unindo essas duas coisas, o futebol com o alcance, com o engajamento, com o poder e visibilidade que tem, e o surf com o estilo, com a pessoalidade, com a proximidade que tem daquilo que a gente quer ser. E aí a gente junta as duas coisas e consegue dar voz ao posicionamento da empresa, que é sempre TCL, o melhor de dois mundos inovando para você. De uma forma super brasileira, né? Porque o Brasil mundialmente é conhecido pelo futebol e pelas suas praias. Então, é o caminho que a gente encontrou aí de ser brasileiro, de dar uma brasilidade e pegar o melhor dos dois esportes aí para a gente se diferenciar e ser relevante nesse território, né? Porque se a gente for disputar dinheiro e as outras coisas, tá difícil ali com a briga de Davi e Golias, né? A gente não achou um caminho aí para conseguir se destacar. Nossa, super legal a história. A gente tem bastante coisas aqui. Até o nosso primeiro entrevistado foi o Ivan Martinho, né? Que é o CEO do surf aqui hoje no Brasil, né? Da WSL. E a história do surf é super legal. E a gente sabe também que o Neto é bastante envolvido com o surf. Diz a lenda que ele foi até praticante de surf, né? Num passado bastante longe, né? Parece, né? Em outra vida, em outra encarnação. Bom, não é bem isso. Só um complemento aí com o que a Paty falou, já essa história aí, para não ficar o dito pelo mundo. Mas tem uma combinação interessante também dentro do futebol, que é esse awareness, né, que a arbitragem permite, né, que é brutal, porque está em todos os jogos e tudo mais. Depois, com o VAR, isso amplificou. A gente chegou a fazer até uma experiência, né, Paty, no mata-mata da Copa do Brasil, né? A gente chegou a fazer a publicidade no VAR, na cabine e tudo mais e tal. Chegamos até a fazer essa experiência, mas enfim, a gente pode comentar disso depois. Mas a combinação que existe entre, por exemplo, dentro do Brasil, de seleção brasileira e arbitragem, né? Você tem aqui uma propriedade que te entrega muito awareness e uma outra propriedade que transmite o conceito, que te empresta aí um conceito de excelência, né? E tudo mais, que é a seleção brasileira, que é a equipe esportiva aí talvez mais reconhecida do mundo.
Então, assim, acho que esse detalhe também é legal. Então, toda essa estratégia que a Paty conta do melhor dos dois mundos também, você tem dois mundos aí, o mundo do awareness e o mundo do prestígio, né? Você consegue unir debaixo da mesma plataforma que é o futebol. Então, isso é muito bacana. Com relação a surf, né, na verdade é assim, eu sou de Santos, né? Então, todo mundo que é de Santos já pegou onda um dia na vida. Ponto, pacífico. Eu peguei onda com prancha Guarujá, aquelas pranchas de isopor, que eram grandes, né? Só que eu comecei, aí um outro fato inusitado da minha vida, eu não joguei futebol, eu joguei basquete. E vocês me conhecem, eu não sou tão alto assim, né? Eu tenho uma altura normal, né? Então, obviamente, né, para ter algum tipo de mínimo sucesso no basquete, eu tinha que ser um bom arremessador, né? E muito rápido. Então, assim, não é surf. Surf, eu fui juiz de campeonato de surf, eu já contei essa história. Peraí. Peraí, Patrícia, e como não fez o patrocínio da Sempre TSL de uma arbitragem de surf com o Armênio Neto? Pois é, cara, eu fui árbitro. Awareness seria o maior de todos. Não, eu quero que vocês entendam por que a arbitragem tá tão presente na minha vida, entendeu? E eu entendo o valor do árbitro, entendeu? Então, assim, eu fui juiz, na verdade, assim, rapidamente, hoje é tudo eletrônico, óbvio, né? Quando eu era garoto, existia uma maneira de você dar nota no surf, que era a papeleta e o espelho. A papeleta, cada árbitro tinha uma. O espelho era o documento, a folha, onde se consolidava as notas dos árbitros. O que acontecia nos pequenos campeonatos? Favorecimento de atleta local. O juiz local dava notinha, o cara do espelho às vezes mudava a nota do juiz. Tinha isso. Então, cara, tinha. Então, o que acontecia? O organizador dos campeonatos de surf de molecada era um cara da minha idade, da minha escola, que hoje trabalha comigo, que é o Bruno, que vocês conhecem. Entendeu? Né? Paty conhece, Fleury conhece, talvez o Mauro não conheça. O Bruno foi o cara que organizou o centenário, deve estar nos assistindo agora e deve estar morrendo da risada dessa história. Né? Então, assim, o que aconteceu? O Bruno virou e falou assim, Neto, eu vou fazer um campeonato e eu preciso ter gente de confiança lá em cima. Você não surfa, mas você entende surf. Porque você conviveu com todos os nossos amigos são surfistas, você cansou de ver o pessoal surfar. Então, você vai fazer uma bateria, vai dar as notas e vai comparar com o do juiz experiente. Se for parecido, você vai ser meu juiz, cara, porque eu não vou deixar ninguém roubar no meu campeonato. E deu certo e eu fui juiz aí de uns 3, 4 campeonatos de surf. E eu adoro surf, eu acompanho, eu adoro, sou apaixonado, gosto mesmo. É bom a gente avisar o Ivan, então, lá na WSL, que provavelmente vai pintar um patrocínio novo. Vai pintar um patrocínio novo. Ou pelo menos um árbitro novo, com experiência. Né? Aliás, já tem pergunta aqui do Edu Corte, uma das tradições. Eu adoro, o Fernando Fleury é sempre muito animado, né? No segundo programa, ele falou, a tradição do nosso programa. Eu adoro. Foi no terceiro. Mas não, eu adoro aquelas coisas. Tradição em hambúrguer desde outubro de 2019, umas coisas assim maravilhosas. Mas, enfim. Since February 2020. Exatamente. Aí o que acontece? O Edu Corte, que participou do último programa, foi esse, Fleury? Exatamente. No último programa. É assim, o cara que participa do último programa gosta ou não tem absolutamente o que fazer e manda pergunta aqui pra gente lembrar dele, enfim, de uma carência e tal. Ele manda um abraço para todo mundo aqui e pergunta o seguinte, para você primeiro, Patrícia, e depois para o Ameno. Como é que vocês dois convenceram os chineses que valia a pena fechar acordos de patrocínio com as novas CBF e Conmebol? A pergunta do Eduardo Corte. Nossa, eu deixo o Neto começar. Bom, é mais ou menos o seguinte, né? Primeiro que assim, tudo começou no futebol com o histórico da SEMP de patrocinador master do Santos, depois do São Paulo, enfim, já tem um histórico dentro da empresa, né? E é uma empresa que efetivamente acredita no esporte e no futebol, agora no surf também e tudo mais. Então já existiu uma história. Segundo, quando a gente começou, eu especificamente, a tratar com a empresa, nós fechamos a arbitragem, o contrato com a arbitragem, os chineses ainda não estavam. Né? Então, quando eles chegaram, já existia um case de muito sucesso. Porque, assim, tinha esse negócio, você, como a gente estava conversando aqui sobre aquela homenagem que você recebeu na Vila, que um cara, que mesmo com toda a emoção, veio um cara da arquibancada te xingar, então você sabe o que é ser xingado no gramado. Então, aquele preconceito que existia, nossa, o pessoal xinga o juiz, vão xingar a minha marca. Aquele raciocínio, cara, já não existia mais, porque a entrega era tão positiva, né? Eu não posso falar muito isso pro rato, porque daqui a pouco vem a época de renovação. Ah, não, tem tempo ainda, né, Patrícia? O rato não é, né? Então, assim, não sei se o rato tá assistindo, mas, enfim, é aquela história, cara.
quando você já tem um case de sucesso, tanto é que quando os chineses chegaram, fecharam a Copa América na cota de arbitragem. Não existia a cota de patrocínio aos árbitros na Copa América, ela foi criada pela gente na negociação, né, Paty? Foi bem isso, né? Eles falaram assim, a gente tinha o budget ali e existia o valor da cota. E aí na negociação falaram assim, poxa, por que vocês não fazem essa experiência? Né? E aí se criou todo um modelo onde se uniu o VAR com árbitro, se fez um pacote para aquilo ali. Então não foi difícil convencer, porque você tem números, você tem comprovação, entendeu? Já a seleção brasileira, né, apesar dos chineses já estarem aqui, a negociação foi conduzida só dentro do Brasil, então também, e convenhamos, né, é um belo asset global, né? Quando a Paty estava comentando dos assets da TCL aí no esporte, teve um super importante aí, Paty, também, que foi o Mundial de Basquete na China, onde a TCL foi master sponsor do Mundial de Basquete na China, entendeu? Então, assim, quando o cara ele quer estar no futebol, ele teve Neymar, que deu um reconhecimento global, o Brasil não é uma propriedade local, é uma propriedade global, né? Então, assim, modéstia à parte, negociamos bem, né? A CBF foi super parceira, porque nós já éramos clientes da casa, a gente criou uma negociação positiva para todo mundo, e tá aí a história. Então, assim, nada melhor do que ter um case e resultado para justificar. Na última linha é isso. Patrícia? O ponto interno, realmente, o fato do Ricardo o Ricardo era o nosso antigo CEO, que realmente fez toda essa negociação junto com o Neto, então ele devia estar aqui com a gente conversando, já sinto falta dele enorme. Ele vai ser convidado em breve, viu? Eu acho ótimo, é um cara incrível, de uma oratória, de um carisma e uma visão de longo prazo, eu sou fã. Enfim, e acho que ele, como ele já tinha experiência pessoal e o recorde de resultados, então ele realmente conseguiu conduzir para ter o que a gente chama dessa avaliação, né? De o custo de mídia avulsa versus o custo de mídia de esporte, onde você, além da visibilidade, você tem muito mais em termos de valores, em termos de propósito, ali associados de uma forma que é um shortcut. Vai muito mais rápido até você chegar nesse... O amor está no ar. Valentine's Day. Valentine's Total. Day na sexta. Todo dia é Valentine's Day. Um beijo, lindo. Muito bom. E acho que, então, pelo histórico pessoal dele e o histórico de resultados que ele estava trazendo em termos de visibilidade, comparado a qualquer outra mídia, plano de mídia que a gente trouxesse, é o que fez a gente conseguir viabilizar e provar por números, porque chineses você precisa convencer por números, que era o melhor a ser feito aqui para o Brasil. Muito legal. Fleury, pergunta para você. Pergunta para você, não. Você faz agora a pergunta para mim. Na verdade, é uma pergunta que não quer calar, que é uma pergunta para o nosso amigo Armênio Neto. Armênio, na verdade, desde a semana passada, quando a gente começou a comentar que você ia vir aqui, né? Você está como fundador da TBAS, né? E vários amigos meus, vários amigos seus e nosso público em geral quer saber o que é TBAS. Tem até aposta aqui, Fábio Cadon, né, da Puma, já mandou várias questões aqui com se é time baseado em Santos, né? Baixada Santista, Baixada Santista. Baseado além de Santos. Exatamente. Então, além de Santos. O pessoal quer saber aí, conta pra gente o que é que você tá aprontando aí pra nós. Não, rápido, é só uma brincadeirinha aí, né? Na verdade é assim, há um ano e meio eu estou envolvido num projeto novo na área de conteúdo, né? Antes do conteúdo ser a bola da vez, né? A gente já estava pensando nisso. Eu posso falar que é focado em futebol, mas em futebol forte, mas muito style. Tá? Não dá para entrar muito no detalhe. E, assim, quando você me perguntou, Neto, me manda a tua vaga, eu falei, cara, eu não posso ainda falar sobre esse novo negócio, porque ele era para ter sido lançado, na verdade, no começo do ano, né? Ali, era o famoso depois do Carnaval, né? E depois do Carnaval foi quando tudo isso... Então, a gente já está produzindo, inclusive, o primeiro material, já tá sendo produzido. Obviamente,
mudança total de processo, né? Porque tem coisas ao vivo que não puderam ser feitas ainda, algumas já foram feitas, outras não. Enfim, e TBAS é to be announced soon, né? Ou seja, né, a ser anunciado em breve, entendeu? Então, assim, eu não tinha como colocar a marca, então eu boto uma interrogação. E, enfim, porque na verdade é um novo negócio aí que a gente está prestes a lançar, então ficou um pouquinho daqui, sei lá. Quando a gente fizer outra live aí, provavelmente já vai ter uma marquinha nova ali e tal, mas é uma empreitada bem bacana que a gente está construindo há 1 ano e meio que vai sair. Eu tô bastante motivado. Legal. Patrícia, a gente aqui está falando bastante da SEMP, da TCL, né, que é uma marca que vem crescendo bastante no esporte, e a gente vem vendo que o esporte ajudou a marca a crescer, mas a gente sabe que, na verdade, você não está relacionada com o esporte há pouco tempo, né? Você já teve uma passagem em outras empresas, também já teve, né, onde você usou o esporte, né, para crescer aí com as ações de marketing, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse caso seu com o esporte, com o Neymar e com a Claro, na verdade, né? Tá. Acho que o meu primeiro contato com o esporte foi quando eu entrei na Claro, em 2010. Eu cheguei, a gente tinha acabado de lançar o canal do Ronaldo, então foi a primeira vez que a gente usou no Twitter, né, a época que estava explodindo, o Ronaldo para interagir com os nossos consumidores. Então ali foi o primeiro desbravamento de como lidar com esses atletas, né, e alguns senões, alguns impactos, alguns problemas, algumas coisas que você tem que contornar. E aí foi o primeiro contato com ele. Logo em seguida, a gente fez um licenciamento, né? Na verdade, participou de um processo de concorrência para ser a empresa de telecom das Olimpíadas. Então, logo quando foi anunciado que ia ser no Brasil, a gente fez esse processo e aí eu tinha que construir um case para convencer o Comitê Olímpico de que a Claro era a melhor parceiro, né? A Claro, na época, Claro, Embratel e NET, né? Então, que a gente era o melhor parceiro para não ter problema nenhum de telecomunicação, não ter nenhum problema de falha de internet e tal. Então, eu fiz todo o case de marketing para conseguir convencê-los, inclusive o próprio mote da proposta e tal. Eu fui responsável, junto com a Fernanda Lobão, que está hoje na Go For It, que também é uma parceiraça do esporte, uma mulher parceiraça no esporte, que pode estar aqui no setor. E aí a gente veio para... Depois que a gente conseguiu e foi aprovado, o nosso projeto foi bem sucedido, a gente queria um atleta, né? O Ronaldo estava acabando ali o contrato com ele já, e aí estava chegando o menino Ney, né? E ele tinha acabado de fazer um comercial com a Nextel, e aí a gente estava naquela dúvida se a gente ia realmente... fazer uma proposta para uma pessoa que já estava com uma certa marca, né, do concorrente, ou se a gente tinha a possibilidade de abraçar. E aí a decisão foi vamos apostar no talento, vamos arriscar com eles, mas vamos fazer isso a longo prazo. E a gente fechou um contrato foi de 2000, foi até as Olimpíadas. Então, pegou Copa e Olimpíadas, foi de 6 ou 10 anos, eu não me lembro agora exatamente o prazo, mas eu lembro da negociação que a gente fez com ele para conseguir ter esse aval e também trazer essas associações para a marca Claro, né? À época, a gente era segundo de mercado, então precisava ter uma marca mexicana, que precisava ter um caminho para conversar com as marcas, mas queria um lado jovem, queria se rejuvenescer, queria ser uma proposta do novo, né? Uma proposta do que estava chegando. E o Ney super entregou tudo que a gente precisava, com um talento, um crescimento enorme. A gente, nossa, eu me lembro que eu já fiz piada do Neymar de tudo, do cabelo, do jeito, da fala, porque 10 anos de contrato a gente tinha muito para inventar com ele. O nosso garoto propaganda aí do pré, porque ele tinha uma aproximação do público mais low profile, assim, onde era mais massificado, e a gente conseguiu realmente um sucesso bem importante de crescimento de market share e de reconhecimento enquanto a gente teve o contrato com o Ney. Patrícia, e vale para o Armênio também pelo conhecimento de causa também, que eu também tenho um pouquinho, aproveitar e fazer um merchan, a autobiografia do Neymar, escrita pelo Ivan Moré e por mim, né, em
21 dias, que é dos 20 livros que eu escrevi, é o mais rápido que eu escrevi. Eu tinha escrito só o prefácio, aí por algumas questões lá, falou, precisamos escrever o livro inteiro, você assume? Eu falei, assume, quantos dias eu tenho? Você tem 3 semanas, e graças a Deus entregamos um livro traduzido em 20 línguas. Se eu não me engano, perdi as contas, que é muito legal. Eu tô atrás de todas essas edições, porque realmente eu nunca poderia imaginar isso, e nunca poderia imaginar, inclusive, que eu iria processar uma editora francesa que esqueceu de botar meu nome no livro. Então, quando eles pagarem o processo, ficarei muito feliz, exatamente, e convidarei a todos para a gente ganhar o processo lá na França. Mas essa é uma outra história, evidentemente, porque eles apenas esqueceram o nome do autor. Não tem problema, mas o autor mesmo é o Neymar pai e o Neymar Júnior. Agora, pergunto para você, Patrícia Armênio, não tinha erro apostar no Neymar quando vocês apostaram, tá? Como o Real Madrid quase levou o Neymar, a gente conta essa história em 2006, né? Ele que não quis, tal, aquele famoso primeiro contrato do 1 milhão. Só que ao mesmo tempo, inclusive da Claro, houve o PH Ganso Samsung, na esteira do Ronaldo Claro, que evidentemente, lamentavelmente, o Armênio sabe, uma pena porque é um talento espetacular. Pergunta, digamos que agora o budget, vamos ter que pegar um cara, levantar, tem essa grana, eu quero um cara brasileiro. Armênio Neto, quem que você botaria essa grana no Brasil hoje? E você vê como às vezes esses cases, evidentemente, dependem do cara que vai vestir essa camisa. Não tinha erro, então, apostar no que vocês apostaram. Quem que você apostaria hoje, Armênio Neto, num caso como esse? Num case fora o Neymar? Fora o Neymar, evidentemente, fora o Neymar. Não, porque para mim não tem nada que dê mais resultado que ele. Não, isso não estamos nem discutindo, né? Porque você tem essa relação, Patrícia, eu também numa condição de autobiógrafo, assim, isso não se discute mesmo. Vai, esquece Neymar. Eu quero um cara para ser o cara. Vamos lá. Um cara para ser o cara? O cara, no Brasil. E aí, até para ir um pouco além do futebol, escolhe outro esporte, escolhe, sei lá, Medina. Não, mas eu tô pensando em outro esporte. Eu acho que assim... porque não tem quem pensar agora aqui. A escolha do surf foi muito bacana e eu me lembro perfeitamente, isso não é papo depois que aconteceu, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comentei o seguinte, todo mundo só está enxergando Medina, mas na minha opinião, aí entra a observação do especialista. O juiz de surf, né, senhores? Vamos ouvir. Eu não vejo um cara com um power surf que nem o Ítalo, entendeu? Não existe um cara que nem ele. O Ítalo vai lá 2 anos depois e ganha o Mundial. Se ele vai ter a mesma consistência, porque o Medina ele tá naquele patamar de... Neymar. Meia dúzia de títulos, 5 títulos na carreira, ninguém vai chegar no Kelly porque o Kelly é o Pelé, né? Isso. Mas que vão surgir, que vai surgir o Neymar, que vai surgir ali o Messi, que vai surgir o Cristiano, sem dúvida nenhuma, e na minha opinião o Medina é um desses caras, então tem uma aposta bacana aí. E no surf também tem 2 apostinhas aí da nossa amiga Patrícia aqui, que também tem que ficar de olho, né? Que é a irmã do Gabriel Medina, a Sofia, e o Ryan, que é um menino que tem resultados para a idade melhores, inclusive, do que qualquer um deles. Né? Então, assim, é muito esporte. Dentro do esporte, eu não enxergo um cara que chega perto do Neymar. Não, isso eu acho que não discute, mas assim, digamos, não é o Neymar, a menos. Esquece o Neymar, se é que é possível. Esquece o Neymar, velho. Pula pra Paty aí que eu vou pensar. Tá, Paty, fácil para você também. Na verdade, a gente tem uma aposta, né, que é o Rodrigo Góes. Tá, então, ele começou no Santos, né, e a gente que fez a introdução dele para o Neymar, porque a gente fez o evento de lançamento aqui do Neymar no Brasil, e os dois estavam juntos, e ele foi, a gente tinha lá um trigger de contrato a gente tem um contrato com ele de 10 anos, então a gente tem um trigger para passar as fases. Ele estava no primeiro trigger, em 3 meses ele foi para o 5º, assim, já estava na seleção, convocado pela seleção, num clube internacional, Real Madrid. E é um menino super focado, super bem assessorado em termos de preservar. Família também. O pai dele, inclusive, é o único pai que eu conheço que é mais jovem que o filho. Gente, quando eu conheci, eu fiz assim, oi, Rodrigo, eu apertei a mão do Nick. É mesmo? É que eu sabia da história antes de conhecê-lo, mas... Cara... Gente, ele é muito... Porque ele saiu primeiro do carro, né? Oi, tudo bem, prazer, Patrícia. Oi! Então seu irmão mais velho não é seu pai mesmo. Pois é. E ele
de uma educação, de uma generosidade, um querido. Então, acho que tem esse que é o nosso, nossa grande aposta no futebol, e que a gente está sendo bem feliz com os resultados que ele está trazendo. E as outras duas apostas que a gente tem no surf, além... Na verdade, essa que o Neto já comentou, que é o Ryan e a Sofia, mas a Tati West, ela acabou de ser classificada para as Olimpíadas, então ela vai representar o Brasil, assim como Medina vai representar quando acontecer as Olimpíadas. Eles dois vão representar o Brasil aí. E ela não é muito conhecida ainda, mas é também, de novo, um talento, fisicamente uma linda mulher, um carisma, e ela tem chances de... E ela, nas redes sociais, ela tem um jeitinho de falar diferente, né? Então, a gente brinca muito com isso, com o comando de voz, ela não consegue falar. Então, ela é ótima, assim, também é a minha grande aposta aí. E por ser a mulherada, né? Então, tanto Sofia quanto Tati, que são as minhas grandes apostas aí para a gente conseguir se destacar. E a Tatiana, ela tem o melhor dos mundos também, né? Porque ela tem mãe brasileira e pai havaiano. Exato. Nossa senhora, devia ser Entendeu? proibido. Então, é uma combinação de DNA, assim, para o surf também, que você tem a tradição e toda a história do Havaí, e você tem o Brasil, que é o recente que vai reinar no surf. Aí, porque quando você pega a Brazilian Storm, como eles chamam, você olha ali a exceção do Mineirinho, que já tem mais de 30, 31, se não me engano, 32... são todos de 25 para baixo, 26 para baixo. Então, assim, vai ter uma... Não dá para dizer uma hegemonia, é difícil falar isso no esporte, né? Claro. Mas, assim, você vai ter aí um período que a gente não soube aproveitar, por exemplo, no tênis, quando você estava perguntando de quem você imagina como o cara para ser a bola da vez. O brasileiro não gosta... Não é que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de esporte, mas gosta mais de ganhar. Sim, gosta de ganhar, não gosta de... Então, assim, quando a gente tem o Guga ganhando, era o momento do tênis crescer. Não foi feito absolutamente nada. Né? Então, o tênis, de novo, né? Tem agora a cara surgindo e tal, uma molecada aí aparecendo. Eu não sou profundo conhecedor, eu confesso, mas, enfim, agora, o surf, ele é uma modalidade, então, assim, é difícil identificar uma personalidade num país que é praticamente monoesportivo em termos de broadcasting, de divulgação. Né? Então, assim, se eu for pensar num atleta para ser o cara no Brasil, ou ele tem que ser o Thiago Braz ganhando uma nova medalha de ouro no salto com vara para dar mais relevância ao atletismo, porque se ele ganha uma Olimpíada novamente, ele se torna o maior atleta junto com o Ademar Ferreira da Silva. Então esse cara, ele passa a ser um ícone, como o Zanetti, ganhou 2 medalhas olímpicas, mas não ganhou 2 ouros e tal, mas numa modalidade que ela não assim, como é que eu posso dizer, massivamente, né, exposta e conhecida no Brasil, né? Então, assim, se eu fosse apostar numa modalidade que não fosse o futebol, eu apostaria sem dúvida nenhuma no surf. Eu acho que tem muita coisa legal aí, principalmente uma forte camada digital, porque o surf já nasceu com o broadcasting dentro do digital na veia, até por conta a onda não tem hora para vir. Claro. A onda não tem hora para vir. O Ivan comentou isso, acho, na live, né? Foi, exatamente. Eu estava vendo, né? A onda não tem hora para vir, né? Então, assim, eu acho que o surf realmente é uma aposta bacana. O futebol não tem erro. O futebol não tem erro. Né? Aí você vai mapeando atletas, você tem alguns fenômenos aí no futebol, né, cara? Que são... Eu estava outro dia conversando com o Dayan, que é o cara que toca a parte digital do Marcelo. O Marcelo é um cara com 50 milhões de seguidores. Você pega um Dani Alves, por exemplo. Entendeu? 50 milhões, é demais, né, cara? Né? Então você pega caras assim, são caras que eles conseguem desenvolver. Agora, para ter o impacto do Neymar... não tem, pode esquecer, velho. Não vai ter, é um problema sério, e um dos problemas que o Neymar cuida, porque eles nunca na história do futebol brasileiro a gente teve um só ídolo. Porque a gente teve Zizinho e Leônidas, Domingos da Guia e Leônidas, você teve Zizinho e Jair e Ademir, você teve Garrincha, Pelé e Didi, para não ir longe, mas só para pegar os primeiros, e você vai sempre Romário e Bebeto, você vai ter Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, e muito cedo era o Neymar e o Neymar.
até porque o Ganso infelizmente saiu, então ficou muito nas costas do Neymar, mesmo, não só a porrada do Zuniga nas quartas de final, ficou tudo para cima dele, então é um peso maior, e tá aqui não só os fãs do Neymar, porque é um fato, nunca aconteceu na história da seleção brasileira, um período em que você fique tudo em cima do jogador. O Fernando Fleury Abujanra, está cada vez mais a cara do Abujanra das provocações, e a minha função aqui, evidentemente, é te provocar. Perguntas para a Patrícia Vital, para a Armênio Neto, tem mais perguntas, já vou fazer do Felipe Gumiero, e não só pergunta, eu vou te mandar também, porque eu estou a fim de te sacanear, é a minha função social aqui. Você está ali na sempre, no lugar da Patrícia Vital, seu derrubador, puxador de tapete, e fala, eu quero um case como foi o Neymar na Claro em 2010, quem que eu vou pegar no esporte? Pô, você não vai desistir mesmo? Não, mas eu quero Fleury mesmo, eu preciso. Não tem, velho, eu sei que não tem, mas essa é a profissão. Jornalista repete minha pergunta. Vai lá, Fleury. É o que o Neto e a Patrícia falaram. Hoje, realmente, no esporte, a gente está carente de ídolos, né? O esporte brasileiro está bem carente de ídolos, eu acho bem difícil isso. E é chato para o esporte, a gente tem um problema dessa questão. O futebol tem uma dominância, eu não acho que é só no Brasil, não, Neto, eu acho que é uma dominância mundial do futebol, né? Aqui no Brasil ainda é muito maior, porque a gente detém não só uma questão do mercado, mas também na questão acadêmica, né? Uma das coisas que a gente tem aí com os alunos que a gente está, quando a gente está dando aula, é que eles estão querendo se formar e ir para o mercado. E quando vocês têm esse mercado extremamente restrito, é difícil eles se formarem e terem mercados, né? Eu dou aula também lá fora nos Estados Unidos, e 90% dos meus alunos que se formam nos Estados Unidos, eles saem já tendo algum lugar para ir. Mas por quê? Tem a federação de wrestling, tem a federação do UFC, tem a federação do beisebol, a federação... É tanto lugar que eles têm para ir, que para nós a gente fala, nossa, mas como é que surge isso, né? Então, mas por quê? Porque tem ídolos. O esporte, ele vive de ídolos, né? É extremamente importante essa colocação. Acho que essa pergunta é muito válida até para isso. Não existe esporte sem ídolos. Quando a gente não consegue construir, e talvez essa seja uma coisa muito importante para o marketing, né? Os departamentos de marketing dessas federações, dos times, dos clubes, de todas essas entidades esportivas, precisa pôr isso na cabeça. O esporte precisa ter ídolos. O esporte vive de ídolos. Ídolos atraem fãs, fãs viram consumidores, consumidores criam audiência, audiência traz patrocinador, patrocinadores podem trazer netos da vida, né? E aí o mercado começa a girar. Respondendo que a gente tinha... Desculpa. É isso. Mas respondendo a pergunta do Neto, do Mauro, hoje o esporte que eu vejo relevante para nós, eu vejo o surf muito bem no Brasil, eu vejo o basquete brasileiro se renovando muito bem. Eu gosto muito do modelo que o basquete tem. Não vejo ídolos ainda sendo construídos, mas eu vejo uma cadeia produtiva sendo construída de uma maneira muito inteligente, principalmente com a mudança, por exemplo, do modelo de televisão. Eu acho a mudança do modelo de televisionamento do basquete, que envolveu aí milhares de plataformas diferentes, né? Milhares de sistemas de transmissões, um sistema único de transmissão. Eu gosto muito. São os dois esportes, por exemplo, que eu apostaria hoje. Claro, mas perfeito. A Marta de futebol é mulher, né? Mulher, tá no momento. Nordestina, alagoana, várias bandeiras. Por exemplo, é uma aposta certeira, né? A gente aqui estava falando e tal de futebol, né? É o tal negócio. Até a gente às vezes se trai não pensando no feminino. Isso está errado. Né? A Marta é um expoente, é embaixadora global da ONU, ela tem, assim, uma história inacreditável. E eu tive o prazer de tê-la no Santos, né? De participar ali da negociação 2 vezes para trazer a Marta, em duas temporadas consecutivas. Né? Então teve também esse aspecto. Então vamos lá. Aí eu recebo lá, me liga o Fabiano Fará, que cuida da carreira da Marta, e fala assim, Neto, é o seguinte, cara, eu vou morar no Havaí, vou pegar onda lá, cara, cuida aqui, vem fazer aqui toda a parte de patrocínio da Marta. Aí, o que a gente fez, né? O que a gente faria para a Marta, o que a gente fez com o Neymar, né? A gente criou o que a gente chamou de plano proprietário, né? O que significa isso? Eu pego o atleta e eu começo a destacar
elementos da personalidade dele, atributos físicos dele, né, de comportamento, né, esportivos, e vou começando a identificar, então, o que é o Neymar? Pô, o Neymar tinha coisa do cabelo, então, assim, quando vai lá e fecha um shampoo, como aconteceu com o Neymar, sim, entendeu? Né? Também não é só a gente que enxerga isso, é porque existia um trabalho ativo, né, em que a gente afunilou justamente nesse plano. Né? Então, assim, quando eu tenho a missão de tocar a parte de patrocínios, por exemplo, de um atleta, esse tem que ser o meu primeiro passo. Porque você vai mais direcionado, você busca... eu me lembro com relação ao Neymar, né? Com relação ao Neymar, quando surge a ideia de sempre TCL na história, né? O Neymar é um asset global, faz todo sentido e tudo mais, e ele é um cara que nasceu dentro dos eletrônicos, né? Vamos falar. Claro. Ele é super conectado, né? Então, assim, faz todo sentido ter uma marca dessa categoria associada a ele. Quando eu estou no Santos Futebol Clube, eu faço a mesma coisa, né? Eu faço a mesma coisa. Eu vou buscar alguns atributos na minha marca que faça sentido para outras marcas da gente estar junto, da gente estar associado. Né? O futebol, o clube tem aquela coisa, né? Você às vezes tem um cara que é dono de uma empresa ou é CEO de uma empresa, ele torce para aquele time, isso facilita a negociação, certo? Mas não é aquela coisa que o cara pega e fala, pô, eu só patrocino aqui porque é o meu time. Eu tive um cliente que patrocinou o Santos, onde o CEO só assiste jogo do Santos, nem Brasil ele assiste, não assiste Copa do Mundo. A gente estava falando hoje à tarde, inclusive. Né? E que ele depois foi patrocinador de outro clube rival do Santos, inclusive. Entendeu? Então, assim, ajuda, mas não é determinante. Então, quando eu vou para... eu acho que... O Fleury, quando você fala, pô, como é que você se prepara? Né? Você estudar especificamente... Cara, não existe uma definição de patrocínio, uma negociação de patrocínio que vá sem uma boa estratégia por trás, sem um bom trabalho por trás. Então, cara, eu não posso ir para o mercado sem estudar, efetivamente estudar. Né? Quando a gente leva... Eu me lembro quando eu levei a ideia de Neymar para sempre. Entendeu? Num primeiro momento, eu recebi um não. Nós fechamos o contrato 1 ano e 2 meses depois. Porque a coisa mudou ao longo do caminho. A Patrícia já deu as razões aqui logo no começo, quando ela foi explicar o que era. Então, o Neymar passou a fazer sentido para ela. Então, já tinha uma conexão lógica, né, entre o mundo dos eletrônicos e o atleta. Quando a necessidade da empresa, o objetivo da empresa surgiu... Fala, Paty. Também tinha a conexão do T, que a gente conseguiu criar, né, Neto? Acho que vai ser relevante. Até hoje, todos os chineses fazem assim, do Toys, virou o T de TCL. Então, a gente conseguiu dar uma roupagem de identidade de marca com uma coisa que era genuína e proprietária do Neymar. E aí as duas coisas se uniram e ganharam tamanho, né? E o Fleury vai ficar contente, né, de me ouvir falar isso, né? Logo eu, né? Que assim, a gente se municia de dados, de informação. Entendeu? Né? A gente estava discutindo aqui hoje numa call, porque a gente também tem um negócio rolando em gaming, né? E a tarefa do Bruno, nesse processo todo, né? Ele tem uma lição de casa enorme, que é o levantamento de dados sobre a indústria, sobre alguns pontos específicos que a gente estava discutindo, para a gente aí sim poder avançar nesse negócio, entendeu? Então, esse estudo prévio, dados, e aí já estou até falando especificamente, quando eu vou tratar, por exemplo, de um atleta, como eu trabalho identificando esses atributos, entendeu? E vendo conexão entre as marcas. Eu não sou vendedor. Eu sempre falo isso, eu não sei vender produto, eu sei vender conceito, eu sei vender conexão, entendeu? Por isso que eu não me considero também uma agência, eu sou mais um advisor das marcas. Então eu brinco que eu falo assim, pô, eu conecto marcas, ídolos e esporte, entendeu? E não necessariamente eu vou lá e vendo um patrocínio, entendeu? Eu acredito muito nisso. Bom, tem uma pergunta aqui, ó, a respeito do seguinte. Pergunta para os dois sobre o patrocínio da seleção brasileira. Qual o plano de ativação, começando por você, Armênio Neto, a longo prazo do patrocínio até a Copa de 2022? Quem manda a pergunta aqui é Gilberto Rato.
É um cara de pau, né? É um cara de pau, Gilberto Rato. Meu, é muito cara de pau. Ele honra o sobrenome, velho. Eu falo, bom, eu tô aqui com eles. Quer mandar uma pergunta? Ah, quero mandar sim. Aí ele manda essa pergunta, velho. Explica. Faz o seguinte, Armênio Neto, explica quem é Gilberto Rato aqui que mandou aqui, invadiu meu WhatsApp aqui. Pela ordem? Pela ordem ou... Não esquece os trabalhos prévios. Diretor de marketing da CBF, diretor de marketing do São Paulo. Paulo. Tá aqui, ó. Da Topper, trabalho magnífico. Futuro convidado. Alpargatas. O Rato já se comprometeu a vir participar do nosso programa, tá aqui no meu WhatsApp também, viu? Aproveitar. Vagabundo. Bom, razoável jogador de futebol, já presenciei. E na areia ainda, né? Porque ele fica um bife à milanesa jogando, inclusive, né? Mas tudo bem. Não, os planos de ativação da TCL, a pergunta não é para mim, é para a TCL. Não, para tudo, não só TCL. Você fala aí também, Armênio Neto, porque a pergunta está aqui. Pergunta para os dois sobre o patrocínio da seleção. Fala, Armênio Neto. Já que já falamos mal do Rato, fala alguma coisa para ele. Olha, é assim, o que eu enxergo, quando a gente começou a falar sobre patrocínio da seleção com a TCL, sempre foi muito a gente já tinha a visibilidade e o awareness dos árbitros, entendeu? Uhum. E aí, quando você chega no país, a Paty falou isso no começo, né? Que tinha uma necessidade, o awareness já estava acontecendo agora. Como é que eu explico quem sou eu? De uma forma muito rápida, muito ligeira, né? Poxa, não existe uma plataforma mais veloz, né, para você se explicar do que o futebol, na minha cabeça, né? Não é à toa que eu trabalho com isso, né? Porque eu realmente acredito, né? Sabendo que eu acredito. Então, quando você agrega, quando você se posiciona como patrocinador de uma equipe esportiva que nem a Seleção Brasileira, imediatamente o que você tem? Excelência, topo de linha, o que mais? Vamos lá, quando você vê a Seleção Brasileira, o que você enxerga? Né? Pentacampeão mundial, o melhor futebol do mundo, Pelé, Neymar. Reconhecido no mundo inteiro. A gente estava até listando as propriedades outro dia, né, numa conversa, né, Paty? A gente colocou ali, né, The Iconic Yellow Jersey, né? É o jeito de falar, né, para os China. Para entender onde está. Então, assim, então quando você... E aí, aquele tal negócio, né? Apesar da negociação ser feita aqui no Brasil, né, 100% por brasileiros dentro do processo todo, ele é um asset global. É reconhecido no mundo inteiro. Não há essa discussão, né? Então, é uma forma muito dinâmica, né, muito rápida, para a marca, quando ela vai para essa combinação, né, ela trazer o awareness com esse conceito de produto high-end aí, né, cara, que a seleção brasileira também transmite, né? Não, high-end mesmo. E uma coisa muito legal, desculpa interromper aí, Mauro, mas a Patrícia até pode falar bastante disso também, é que não é só a seleção masculina, né, Patrícia? Exatamente, exatamente, muito bem pontuado. A gente tem todas as seleções, a feminina, a sub-17, a sub-20, a gente inclusive foi o patrocinador da World Cup do sub-15, para não errar depois sub-17, Paty. Aí o Rato me ajuda, obrigada, Neto. Que a gente também ajudou a operacionalizar aqui no Brasil, então também com a parceria da CBF, isso também não estava no contrato, né? Foi uma gentileza, uma cortesia, e aí é uma forma da gente ativar o nosso patrocínio. Respondendo a pergunta dele, né, do Rato, já que ele fez, né, eu acho que depende muito do que ele deixar eu fazer, porque criatividade não me falta. Boa resposta, Patrícia Vital, muito bem. Ô, Patrícia Vital, tem outra pergunta em cima disso aqui também. É o seguinte, interessa de repente, e aí posso perguntar também a Armênio Neto, contar a história do futebol brasileiro, interessa também a pergunta que chega aqui, história da seleção brasileira, ainda mais depois dos 50 anos do Tri, trabalhar, por exemplo, inclusive contando a história que é a primeira Copa televisada para o mundo inteiro e, claro, para o Brasil, para alguns era uma Copa em preto e branco ainda, porque a televisão brasileira só seria em cores a partir de 72, mas havia alguns aparelhos que conseguiu receber. Interessa, por exemplo, a
a CPTSL uma exposição dos 50 anos da seleção brasileira, que deverá ser em São Paulo, um patrocínio, alguma coisa, um espaço, porque é uma exposição muito legal e feita por uma pessoa muito bacana e muito modesta e muito humilde, chamado curador, chamado Mauro Betting. Eu tava me perguntando se era uma pergunta do Rato. Eu falei, o Rato tá querendo alguma coisa. Não, é o Mauro. Não, é o Mauro mesmo, mas o Rato tá na jogada também, claro. Porque é claro que tá na jogada. Então, Patrícia, nós estamos sendo vítimas de uma jogada ensaiada faz 10 minutos. A gente só percebeu agora. 2-0 para eles. Falava que você vendia bem o patrocínio. Ele fez a pergunta ao vivo. A pergunta ao vivo, né? Fantástico, a gente faz, porque aqui é transparência jornalística. Mas depois a gente apresenta o audiência. Eu acho muito importante você falar isso, porque a audiência toda tá vendo uma venda de patrocínio ao vivo. Ao vivo, que é muito legal, mas pelo menos um goodwill. É um on the job, né? Que a gente aprende muito mais do que a teoria. E na minha barba. Não, na sua barba, mas assim, evidentemente a gente fala, porque é um projeto muito bacana, mas a gente pode falar, evidentemente, com detalhe, porque a gente já ia falar, mas eu acho legal o nome da transparência dos meus trabalhos, que aliás, que eu mais gosto, que é trabalhar com história. Eu sou curador, inclusive, do Museu da Seleção Brasileira e um dos curadores do Museu Pelé. Então, uma certa experiência a gente tem. Dá para vender, porque você vê que eu não sei vender, eu vendo ao vivo, né? Para falar em transparência, mais transparente que isso não tem. Mas é o seguinte, tem, agora falando sério, não que não seja sério essa nossa produção, um abraço também para a Servo 21 que está cuidando disso. Vamos lá. Pergunta é o seguinte, ó, tem um vídeo, ainda que segundo o Fernando Fleury, eu já posso chamar. E é uma pergunta de uma convidada especial do nosso Sports Insight, é a Débora Saldanha, mandou um vídeo com essa pergunta. Solta aí, Murilo Campos. Eu sou a Débora Saldanha, sou profissional de marketing, especialista em marketing esportivo também. O computador do Murilo Campos, uma pergunta para essa vocês. Tecnologia da CPTSL já teria soltado e a Patrícia já teria, evidentemente, respondido. E ativações no mundo digital agora, que a gente já está vendo que... Eu acho que já soltou. Ele já soltou, na verdade, nós não estamos vendo. É isso. E, na verdade, se eu tivesse... Pelo menos minimizar os impactos negativos da questão de patrocínio e ativações, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quais são os desafios referente a isso, e se o futuro vai ser realmente uma experiência mais digital nessa questão de ativação, nessa questão de, inclusive, de valores monetários referente a isso. Tá bom? Obrigada. Aqui, já que é o jornalismo verdade, eu vou agora mostrar o que é grupo de WhatsApp. É verdade. Cara, eu trabalho em... Fora job, são 6 empregos fixos. Mandaram a gente ficar quieto que o vídeo tá passando, Mauro. Então, mas eu tô falando aqui mesmo, pô. Pronto. Agora até eu já esqueci a pergunta, qual era mesmo? Fala aí, Neto, você que sabe. A pergunta era sobre venda de patrocínio e ativação. Eu vou refazer a pergunta da Débora. Quando eu receber o que a gente pode falar. Sensacional. Voltamos. Ao vivo? Não sei, não me falaram ainda. A gente tá ao vivo, só tudo está rolando no ar. Fica tranquilo, gente. Não, tá bom. Aqui é um programa transparente. Todas as negociações fossem transparentes assim. Não, a pergunta da Débora foi sobre a venda e ativação no mundo digital. Na verdade, a Débora perguntou para nós se, com toda essa questão da pandemia, né, a venda de patrocínios e a ativação no meio digital vai ser o futuro, na verdade, né? Se vai ser o futuro e quais são os grandes desafios desse modelo para o nosso mercado. E, se possível, quais vão ser ou quais são as expectativas de valores desse novo mercado, né? Vou deixar para o Neto começar essa pergunta, Patrícia, para não te colocar enrascada. Não, eu acho que assim, na própria pergunta dela tem quase a resposta, né? O digital vai ser cada vez mais presente, cada vez mais forte, cada vez mais necessário, né? Então, isso está na cara. Quando a gente sempre... Óbvio que você sempre vai ter o cliente que quer awareness de marca, simplesmente. Né? Eu tenho cliente, por exemplo, que tem placas em campeonatos estaduais. Esses caras estão apostando 100% em awareness. Ali não tem nenhum tipo de
conceito agregado, né? Você está comprando ali por exposição de mídia, né? E esse cliente que é legítimo, né? É legítimo o cara que quer awareness de marca, pura e simplesmente. Eu tenho um grande cliente que só quer o awareness de marca e o relacionamento. Ele não tem uma camada digital que trabalha nisso. Então, assim, só que para a grande maioria das marcas, o que dentro do futebol era o restante vai passar a ser o principal, né? Também, né? Quer dizer, todo aquele lado, se a gente só vende na base do awareness, né? E por isso que a gente vê aí muitas marcas que só querem awareness, portanto, patrocinam no futebol, né? Então, se a gente só vende isso e deixa de lado o restante, como é que eu vou fazer se eu não tenho ao vivo, se eu não tenho jogo? O que eu tô vendo, por exemplo, clubes, um monte de clube dando férias para a equipe. Entendeu? No momento que a única coisa que você tem para fazer é se comunicar, é trabalhar o digital, né? Então eu acho que o que vai acontecer é que tudo aquilo que era considerado secundário se torna prioritário. Dentro daquele racional que a gente estava discutindo outro dia aí, Fleury, que no nosso grupo lá de WhatsApp do pessoal, que como a pandemia só está apressando, né, coisas que fatalmente iam vir a acontecer. E uma delas é isso. Essa camada digital ser muito mais intensa, ser muito mais necessária, ser muito mais trabalhada. Vamos falar assim. Valores, né? É difícil você falar, né? É difícil você prever. Né? Hoje eu estava conversando com um clube, né, que vai anunciar um patrocínio novo e tudo mais, de uma determinada propriedade que ele não vendia, vai passar a vender, né, por um valor que eu tenho certeza que eu tenho um cliente que pagaria mais por ela. Né? Então, assim, aonde está a lógica nisso aí? Né? Ou seja, está tudo ainda muito indefinido. Então, em valores não dá para cravar nada. Quem cravar, entendeu? Se acertar, deu sorte. Porque a chance de errar, ela é muito grande. O importante é você ter a clareza, né, do que você quer. Porque é tudo proporcional. O que você tiver propriedade do lado de cá é o que você vai ter de custo do lado de lá. Então, se a minha camada digital vai aumentar, qual é o valor que isso tem para mim? É isso. Paty? Realmente, definir valores, eu acho que é muito precipitado e seria muito leviano da nossa parte falar de qualquer cifra, né? Eu acho que eu sou da leva dos patrocinadores que dá trabalho, né? Então, eu não contrato só a visibilidade, foi embora, quero só ver o Repcom. E o Rato pode até dizer isso, que eu realmente ligo para eles, vamos mudar, vamos fazer diferente. Então, é isso. E com o digital é um caminho sem volta. E é um caminho deliciosamente bom de se aproveitar, porque ele tem uma capilaridade, ele tem uma oportunidade de você ter conteúdos interessantes e conseguir engajar de forma diferente e proprietária para cada uma das marcas. Então, você não fica fazendo coisas repetidas e fica sendo a seguidora, né? Você fica fazendo... você tem oportunidades de criação incríveis. Por exemplo, a gente levou o Medina, nessa proposta que a gente fez, e falando de museu também, a gente conseguiu trazer o Medina para visitar o Museu da CBF no Rio, que foi uma coisa incrível para ele ali, de ver o quanto ele representa, o quanto ele pode, o quanto o futebol está dentro dele, o quanto o futebol está na história dele, e o quanto o surf pode também levar o nome do Brasil, né? Então, eu acho que criar junto, e quem fez a produção foi a TV CBF. Então, assim, o criar junto com o patrocinador para mim, é o grande caminho, porque não vai existir modelinhos fechados igual, tanto esse tamanho do backdrop, esse tamanho da camisa e pronto, acabou. Não é só isso, né? O digital não é só sobre isso. É você conseguir fazer essa amarração, esse storytelling que o Neto faz também, de amarrar a estratégia do patrocinador com os ativos do ativo que está sendo patrocinado, né? Então, os canais proprietários que eles têm, e dar visibilidade. A gente conseguiu... de longe, a seleção brasileira tem o maior número de seguidores do que qualquer outro dos meus atletas. E a gente conseguiu colocar o nosso conteúdo toda vez que que é um jogo da seleção brasileira vai para o ar, a gente põe uma televisãozinha da CNTCL lá.
Então, é uma forma a gente não tem, né, a visibilidade do uniforme, a gente não tem a visibilidade tão grande quanto dos outros patrocinadores, mas é uma forma da gente estar lá. Toda vez que é inerente, que tem aderência à minha estratégia, eu estou lá, marcando meu território, e a CBF está me dando essa oportunidade de falar com a quantidade de seguidores que eles têm, de uma forma tranquila, sem ser invasiva, sem ser interruptiva, e que todo mundo gosta de saber. Então, acho que esse é o caminho, com uma parceria entre patrocinador, patrocinado e o digital aí com o tamanho das possibilidades, eu acho que é um futuro bem próspero e que a gente vai passar dessa crise e vai conseguir mostrar que ela nos fortaleceu e que a gente conseguiu aprender muito com ela para a gente ser melhor. E é a hora de virar o jogo e da camisa que virou o jogo. Vamos ver essa premiação muito legal? Agora já vai ver, né? Vamos lá. Sou Débora Saldanha, O sou público vai profissional ver. de marketing, especialista em bom. marketing esportivo também. E tô aqui para fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber como que vocês acham que vai ficar a questão de Se liga nessa jogada da TCL para ganhar espaço no Brasil. Gigante global em televisores, mais desconhecida aqui até 2016, chegou trazendo novidade em campo. Novidade é muito bem-vinda quando se fala de novas tecnologias, tamanhos, resoluções, mas nova marca, não sei não. Será que dá para confiar? TCL precisava de um gol de placa para construir notoriedade e familiaridade. Aí é que entra o futebol, meu amigo. Como vocês podem imaginar, nos últimos anos, os eventos esportivos foram os maiores mobilizadores de troca de aparelho. Não à toa, é cada vez mais disputado por grandes anunciantes. Marcar presença no futebol era quase mandatório para a TCL. Mas a que preço? Ou a marca encontrava um espaço possível e proprietário em campo, ou banco de reserva. Esquentar o banco? Nem pensar. Aí é que entrou o nosso esquema tático. Uma só figura com a camisa TCL, presença constante em campo, 90 minutos com acréscimos, ali o tempo todo, em todo lance, no foco da câmera. Assumir o lado deles era uma jogada arriscada, mas também muito oportuna para construir a notoriedade que a marca precisava. E foi além, criando em parceria com a ESPN, um prêmio inédito que reconheceu o melhor juiz do Brasil. O maior prêmio de futebol do Brasil também premiou um árbitro. Rafael Trace, do Paraná, prêmio Apito de Ouro TCL ESPN. Os mais xingados foram, enfim, exaltados. O prêmio virou notícia. E os árbitros viraram estrelas. Estou muito feliz pelo reconhecimento, de estar tendo com relação ao árbitro. Como consequência dessa jogada inusitada, TCL cresceu exponencialmente a notoriedade da marca e fim de jogo, com vitória de TCL e aplausos inéditos para os árbitros. Pati, foi um super prêmio aí que vocês ganharam, né? Praticamente o Oscar de ações aí de patrocínio, né? Um projeto que você, Neto e toda a equipe aí, né? Mais um monte de gente. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa ação. Esse é um grande case da TCL no Brasil, né? Então, desde o começo, que foi a entrada em 2016 da TCL, que o Neto criou essa propriedade no futebol da gente patrocinar os árbitros, e desde então a gente não largou, né? A gente só colheu os frutos de ganhar uma moeda e depois, ainda mais com a presença do VAR, né? E depois a gente conseguiu, eu acho que foi o grande trampolim para a gente conseguir viabilizar o patrocínio da seleção brasileira. E o mais bacana do F, né, que é essa premiação que a gente recebeu,
é que a gente conseguiu dar voz a um público que não era ouvido, né? Então a gente também falou da vida, né? Do lifestyle também dos juízes, que também precisa se preparar, que também precisa ter performance para acompanhar o jogo. Como também a gente criou uma premiação para os juízes, né? No Apito de Ouro que a gente fez junto com a SPN. Então, não só pegar a visibilidade, como a gente tem comentado aqui, mas também virar isso como uma bandeira a ser defendida, né? Um respeito aos árbitros, a capacidade deles, a dedicação que eles têm, o comprometimento, enfim, é essa bandeira toda que a gente assinou junto e estamos sendo muito felizes com o resultado que a gente ganhou aí dentro da categoria das categorias, né? Porque temos grandes players que têm bastante budget e a gente precisa ser bastante criativo para conseguir fazer frente a esse mercado tão competitivo. Eu sou muito fã da campanha e do patrocínio, porque por conta do fiz curso de arbitragem, eu nunca quis ser árbitro, já sou jornalista, já sou xingado o suficiente, não preciso ser também árbitro, e é um negócio maravilhoso, e assim, o que a arbitragem agradece, vocês sabem muito melhor, mas é sempre bom reiterar, porque não é todo mundo que aposta que tem exatamente coragem, né, de defender no peito e nas costas o que vocês fizeram, e isso é muito importante, é um caminho muito legal para bater no peito mesmo, nas costas, e falar, cara, aqui tem gente que confia, isso inegavelmente é muito importante. Os senhores, senhores e senhoras, senhoritas também, seguinte, estamos já na hora, velho. Fernando Fleury, impressionante como, graças a Patrícia e ao Armênio, e não a você, muito menos a mim, como voou o tempo, cara. Já está na hora de encerrar. Patrícia Vital, muito obrigado pelo papo, pelo trabalho, e venha sempre. Um prazer enorme, muito obrigada, foi muito divertido, adorei participar, que eu seja a primeira de muitas mulheres aqui, tenho essa incumbência. Com certeza, se possível, lugar do Fernando Fleury, melhor ainda. Armênio Neto, muito obrigado pela presença e um show, prazer vê-lo mais uma vez. Poxa, eu que agradeço, prazer enorme aí, agradecer o pessoal que ficou ligado, que fez pergunta, que se interessou, enfim, cada vez mais crescendo, e parabéns pelo formato, né? Bem legal, a gente está vendo um bocado de live por aí e tudo mais, tal, especificamente essa, desde a primeira que eu assisti, o conteúdo é bacana, gente boa, tirando eu e Fleury participando, entendeu? Né? E, Paty, obrigado aí por se juntar aí a escória do marketing esportivo, entendeu? Né? E assim, mas é o tal negócio, né? A gente vai melhorando ao longo do tempo e tal. Uma hora a gente vai funcionar. E é isso, tá, turma? Obrigado aí e espero aí ser convidado um dia de novo, tá? Apesar do papelão de hoje, tá? Não, mas foi muito bem, foi muito melhor, mas se tivesse o Luiz Fernando Musa, nem ia caber no programa. Mas vai lá, fala, Fleury. O Neto tem uma incumbência para voltar, né, Neto? É verdade, né? Precisamos voltar a falar disso para julho, Neto. Falaremos. E o Mauro vai ter que ajudar nessa empresa. Nós faremos todos. Eu queria agradecer ao Neto aí, a Patrícia pela participação, foi muito legal. Acho que a gente está, né? Eu acho pelo que eu recebi aqui de comentários, o pessoal gostou muito. Patrícia, é muito legal realmente ter mulheres nesse meio. Né? A gente está tentando trazer outras, né? Que é importante. Hoje, quem quer mandar um beijo sou eu, Mauro, mas não é para você. Não vai ser para você. Na verdade, é para minha filha, que ela faz aniversário amanhã. Ô, fofinha, quantos anos? Ela vai fazer 11 anos amanhã. Tá super tristinha, porque vai passar na quarentena sem festa, né? A festa provavelmente vai ser em dezembro, janeiro do ano que vem, alguma coisa assim. Então, vou deixar aqui para a Bruna. Um super beijo para ela, né? Tá ansiosa para receber. Bruna. Obrigado, pessoal, né? Semana que vem a gente vai ter 2 super convidados para discutir assuntos que acho que interessam a ambos, mas antes disso, lembrar a Patrícia que a gente tem uma tradição aqui, Mauro, que o convidado de hoje faz pergunta no semana que vem. É verdade. Combinado. Tá? Neto e Patrícia, vocês têm essa incumbência, porque a semana que vem nós vamos ter Davi Grimber, do VP América Latina do McDonald's. Santista, né? Doente. É verdade. E José Colagrossi, né? Onde nós vamos debater métricas e mensurações de audiência. Muito o futuro bom, dela. Opa, muito bom. Vítimas disso, maravilha. Um santista e um botafoguense.
vamos poder debater aqui, né? Deixar um abraço, obviamente, para Murilo, Molina e respectivas esposas que sempre nos ajudam. Né? Que são muito melhores que eles, exatamente. E bastante gente dizendo que o Neto falou muito mais que todos nós e nos deve vinho, porque apostou aqui em grupos, viu? Eu? É. Eu só lembro das apostas que eu ganho, as que eu perco eu não lembro. Não. Muito bem lembrado. Muito e bem a lembrado. todo mundo da escola da THE 360 por mais essa super produção. Mauro, não tenha dúvida. Essa escola maravilhosa, a gente nunca sabe se é D360, a gente não sabe falar 360 em inglês, mas é uma escola melhor. Chame do jeito que quiser, mas venha fazer os cursos maravilhosos como esse Sports Insights. Então, parabéns para você, Fernando Fleury, pai e avô da Bruna, e parabéns também ao pai do Rodrigo Góes, que é o primeiro pai e filho também, porque ele é mais jovem que o próprio filho. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.